No domingo de manhã, Eva Liliana foi encontrada morta no banheiro da Coppel, Plaza de Armas, no centro histórico de Durango. Ela trabalhava lá. O vídeo foi revelado pela Procuradoria Estadual. Vê-se o suposto assassino de Liliana entrar na loja, caminhar pelos corredores e depois sair. Você não vai acreditar no que aconteceu com uma trabalhadora da Coppel quando decidiu fazer uma pausa no seu dia de trabalho. E se você não é do México, Coppel é uma loja de departamentos. Eva Liliana Montelongo Hernandes não tinha ideia de que ir ao banheiro lhe custaria a vida, pois apenas alguns minutos depois de ser vista entrando, foi encontrada sem sinais vitais e com claros sinais de abuso. Uma vez que puderam revisar as câmeras de segurança, perceberam a presença de um sujeito bastante suspeito, aparentemente embriagado ou sob o efeito de substâncias ilícitas. Como tirar um doce de uma criança foi como esse criminoso cometeu seu atroz crime. Com o fluxo constante de pessoas nesse negócio, sua presença não pareceu relevante. E é que cada um dos trabalhadores se manteve atento às suas tarefas e nem mesmo a própria Eva percebeu que alguém a estava observando detalhadamente. Assim que o caso se tornou público, a comunidade de Durango, no México, rapidamente se pronunciou por meio de manifestações e campanhas nas redes sociais para que se fizesse justiça, especialmente depois que as autoridades deram sinais de querer minimizar os fatos, incluindo a própria loja cujo interior servia como cena do crime. Pois contra todas as expectativas, no dia seguinte a este triste acontecimento, abriram suas portas ao público como se nada tivesse acontecido. Ontem à noite, dezenas de pessoas se manifestaram bem na frente da loja, mas o que começou como uma vigília para colocar velas em memória de Liliana se transformou em um incêndio. Quebraram vidros, incendiaram parte do local, as chamas se espalharam rapidamente, mas já havia bombeiros mobilizados para evitar que acontecesse algo pior. As pessoas queriam mostrar sua insatisfação porque a loja abriu na manhã seguinte ao assassinato. Embora nada pudesse trazer Eva Liliana de volta à vida, evidentemente, seus entes queridos e os habitantes em geral, bem como coletivos feministas, se empenharam para que seu nome não fosse facilmente esquecido. Lili, como a chamavam carinhosamente, era originária de uma pequena aldeia em Durango chamada Plan de Ayala. Lá, ela foi criada por seus pais e sua avó em uma casa bastante acolhedora, onde o carinho da família nunca faltava. No momento do ataque, a mulher tinha 35 anos, ainda morava com os pais e era parte fundamental da casa para mantê-la a flutuar, pois há 4 anos trabalhava na loja de departamentos Coppel, tornando-se um sustento principal da casa. Ela viajava pouco mais de meia hora para chegar de Plan de Ayala até o centro histórico de Durango, onde ficava a filial em que prestava seus serviços. Todos a conheciam como uma pessoa alegre. Ela gostava de ter amigos, conviver com seus colegas de trabalho. E dada também sua personalidade alegre e amável, era muito boa no seu emprego. Considerando a popularidade daquela loja, dezenas de clientes iam e vinham para aproveitar o sistema de crédito que pedia poucos requisitos. Por isso, estavam acostumados a ver tanta gente da qual dificilmente alguém, digamos, se destacava. Assim, um dia antes da tragédia atingir a família Montelongo Hernandes, Liliana desfrutou de seu último jantar com seus entes queridos. Isso foi em 11 de maio de 2024. Naquela noite, ela dormiu despreocupada. Passou então algumas horas nas redes sociais, postou fotografias, compartilhou conteúdo até engraçado e depois adormeceu, não sem antes ativar o alarme para começar sua rotina a tempo. Na manhã seguinte, acordou como de costume para tomar café da manhã, tomar um banho e depois iniciar sua viagem de 35 minutos para o trabalho. Ela precisava chegar pontualmente às 11 da manhã para iniciar suas atividades e foi exatamente isso que ela fez. Nada parecia estar fora do comum. Liliana não tinha motivos para temer qualquer pessoa do sexo masculino. Ela nem mesmo tinha um ex-namorado ciumento do qual precisava se preocupar. Muito menos tinha inimigos ou alguém que quisesse lhe fazer mal. Na verdade, era uma mulher muito querida, como te digo, ao seu redor, na sua área, assim imediatamente à sua chegada. Então, deu bom dia aos seus colegas. Parecia ser um turno muito movimentado, devido ao fluxo de pessoas. Havia aqueles que chegavam para fazer pagamentos pendentes, aqueles que compravam eletrodomésticos, roupas e outros. Assim como também não faltavam os clientes que apenas rondavam pelos corredores, vendo artigos de eletrônica para pedir informações, ou simplesmente
simplesmente ver algumas opções de compra. Lily, por sua vez, sempre se mostrou amigável com todos. Foi por volta da 1 da tarde quando o suspeito entrou na loja. Ninguém deu muita importância. Aparentemente era apenas mais um cliente andando pelos corredores da Coppel, no entanto, fazendo uma retrospectiva e observando bem os vídeos extraídos das câmeras de segurança. Hoje podemos afirmar que este jovem não estava interessado em nenhum artigo da loja. Sua atenção não estava focada em absolutamente nada, exceto uma pessoa, e essa pessoa era Eva Liliana. Lily realizava suas atividades diárias. Ela nunca percebeu que alguém a observava de perto. Para ela, todos os assistentes tinham o único propósito de comprar algo. Já se passaram 2 horas desde que seu turno começou e foi logo depois que esse sujeito entrou que ela decidiu ir ao banheiro e aproveitar para dar uma pausa na agitação do trabalho. Sem saber, a funcionária estava dando ao homem a oportunidade de fazer o que ele tinha planejado. Longe dos colegas de trabalho e dos clientes, ela praticamente entregou em bandeja de prata o caminho do criminoso para seu terrível propósito. Pouco depois da trabalhadora ir ao banheiro, uma de suas colegas também decidiu ir. Parecia estranho que a mulher demorasse tanto para voltar ao seu posto de trabalho, mas foi ainda mais estranho quando a porta do banheiro se abriu. Não foi sua colega que saiu, mas um jovem com o rosto coberto por uma peça de roupa preta. Rapidamente, a mulher concluiu que a situação era muito atípica, então optou por espiar para ver se tudo estava bem. Infelizmente, nada poderia tê-la preparado para a fatídica descoberta. Lá estava Eva Liliana, sem sinais vitais e com marcas de violência em seu corpo. Além disso, ela não usava a calça do uniforme. A trabalhadora ficou em choque. Aquele jovem que ela tinha visto sair segundos antes era o responsável, no entanto, naquele momento ele já não estava mais na loja. Sem realmente entender o que estava acontecendo, ela mal conseguiu reagir para avisar o resto de seus colegas. Ela pensou que através do rádio poderia comunicar para deter o homem de rosto coberto, mas nada pôde ser feito, pois ele havia fugido do local muito rapidamente. Posteriormente, após a tentativa fracassada de detê-lo, eles chamaram a polícia. A verdade era que já não havia nada que pudesse ser feito pela senhorita Montelongo, mas com a última pitada de esperança, chamaram os paramédicos para tentar reanimá-la. Chegando lá, apenas confirmaram que ela não tinha mais sinais vitais, seu corpo estava cruelmente ferido. Quase se podia garantir a causa de sua morte, mas tinham que esperar pelas análises forenses, que surpreendentemente estavam prontas no mesmo dia, que foi asfixia mecânica. No entanto, as marcas em seu pescoço não eram as únicas presentes. Ele tinha 11 feridas no rosto e outras 15 no resto do corpo. Sem dúvida, seu sofrimento antes de perder essa vontade de viver foi desumano, principalmente pelo terrível ato de abuso íntimo. Quando a família foi notificada, não podiam acreditar em uma notícia tão chocante. Como era possível se naquela mesma manhã eles tinham compartilhado o café da manhã? Pior ainda, nem seus pais nem sua irmã tinham ideia de quem seria capaz de fazer algo assim. Liliana não tinha inimigos, eu te disse no começo. Nem parceiro nem ex-parceiros que pudessem guardar rancor dela. Pelo contrário, ela era uma mulher completamente dedicada à sua família, ao bem-estar de seus pais, avó e irmãs. Lili para mim foi uma pessoa muito linda, porque se ela tinha algum problema, ela guardava para si. E ela me tratava da melhor maneira possível. Infame! Ele não sabia o que fez com minha filha. Ela era uma pessoa tão boa, ela não se metia com ninguém. Ela nem tinha namorado. Por que fizeram isso com ela? Sem nenhum tipo de suspeita sobre a identidade do culpado, a única coisa que eles podiam fazer era confiar que as câmeras de segurança da loja forneceriam as primeiras pistas. Então as autoridades começaram a analisá-las imediatamente. Assim, eles perceberam que o suspeito chegou aproximadamente a 1 da tarde no negócio, passou 1h30 no interior e depois foi visto saindo com o que parecia ser uma peça de roupa preta cobrindo o rosto, mesma hora em que disseram, Lily teve a vida tirada. Curiosamente, nenhum parente dos Montelongo ou Hernandes conseguiu identificar o jovem. Na verdade, era um desconhecido, alguém que nem mesmo Lily poderia ter identificado. Agora as dúvidas sobre sua identidade e o motivo deste acontecimento assaltavam a mente de todos os envolvidos no caso. Logo a notícia se espalhou por todo Durango, especialmente a imagem do suspeito, bem como o suposto estado dele sob o efeito de substâncias.
um detalhe que chamou muito a atenção do público, considerando que essa informação foi afirmada apenas vendo os vídeos da loja. Por sua vez, enquanto os habitantes faziam um alvoroço nas redes sociais, surgiu a primeira pista que aparentemente revelaria a identidade do suspeito. Tratava-se nada mais, nada menos que da localização do celular da vítima. Surpreendentemente e contra todas as expectativas, ele foi ligado quase 24 horas após o incidente. Este deu algumas localizações onde, felizmente, havia câmeras de segurança, cujas imagens deram as primeiras visões do suposto responsável, que era um jovem de pele morena com uma tatuagem no rosto. Quase imediatamente, a imagem do indivíduo foi divulgada publicamente para acelerar o processo de encontrar seu paradeiro. E enquanto isso, as autoridades governamentais começaram a expressar sua posição sobre os fatos. Por exemplo, o secretário de governo Héctor Eduardo Vela Valenzuela tentou minimizar o crime, argumentando que não se tratava de um ato de insegurança, mas de um ato pessoal e talvez de natureza passional. Isso é apoiado pelo baixo índice de violência registrado naquela cidade, no entanto, longe de ser apoiado pelos habitantes. Eles se pronunciaram nas redes sociais para expor o grande número de pessoas que andavam pelas ruas sob o efeito de drogas, especialmente espalhadas pelas ruas do centro, exatamente onde a filial da loja estava localizada. Assim, no meio do debate e da sensação de impunidade, as autoridades encontraram o primeiro suspeito. Era o jovem com o dedo tatuado no rosto. Uma vez sob custódia, ele foi questionado sobre o ataque de 12 de maio, bem como sobre como ele tinha aquele celular em seu poder. No entanto, para surpresa dos investigadores, o suspeito relatou uma história onde tinha um álibi para aquele dia. Disse não conhecer a vítima, também comentou que não esteve na Coppel, mas o mais importante, confessou ter comprado aquele celular de outro jovem que aparentemente o havia roubado. Embora tenha feito tudo ao seu alcance para colaborar com as autoridades, só foi possível corroborar o seu álibi. Ele estava dizendo a verdade e, infelizmente, não conhecia o nome do misterioso vendedor do celular, que naquele momento não havia dúvida de que o jovem nas câmeras de segurança era o culpado, mas também apenas esses dados dificilmente poderiam levá-los até ele. Além disso, o possível suspeito já havia demonstrado não ter nada a ver com o crime, então a investigação voltou ao ponto inicial, ou seja, sem pistas. Porém, um evento inesperado mudou totalmente o rumo disso. Era uma ligação telefônica, através da qual foi fornecida informação-chave para a resolução do caso. Era um jovem que afirmava conhecer pessoalmente o agressor de Eva. Segundo seu relato, eram colegas de trabalho, mas além disso, afirmou ter provas do crime graças a uma misteriosa bolsa preta que, por algum motivo, havia chegado às suas mãos. Quando os detetives e o denunciante trocaram informações, determinaram um ponto de encontro, especificamente um restaurante chamado Marisqueria La Quinta, onde aparentemente tanto ele quanto o suspeito dos vídeos trabalhavam. Ficava muito perto da filial na loja e, uma vez lá, a primeira coisa que fez foi entregar a bolsa preta. Surpreendentemente, continha a calça manchada de vermelho de Liliana e sua identificação. E assim, finalmente, estavam frente a frente com alguém que realmente tinha informações importantes. E foi questão de algumas perguntas para que, pouco a pouco, todos esses detalhes totalmente arrepiantes começassem a vir à tona. A primeira coisa a descobrir foi o verdadeiro nome do sujeito, Dante Yair, um jovem de 20 anos que trabalhava como garçom naquele mesmo restaurante. Marisqueria Quinta. Aparentemente, ele levava uma vida normal, como qualquer garoto da sua idade. 2 anos de experiência no trabalho respaldavam sua suposta responsabilidade e o estilo de vida honesto até certo ponto. Nunca se havia visto nele um comportamento de alerta, até que de um tempo para cá ele foi mudando sua personalidade gradualmente. De repente, ele já não era mais um jovem amante da música e aficionado por desenho. Agora podia-se vê-lo consumindo bebidas alcoólicas em excesso e ingerindo estupefacientes. Talvez tudo se deva à má relação que ele tinha em casa com sua família, problemas que acabaram por deixá-lo na rua. Foi dito que antes do crime, Dante Yair passou algum tempo em situação de rua. Com um rapaz de 20 anos que foi expulso de casa, que tem uma história terrível de drogadição e alcoolismo, que eu acredito que ele nem sabe o que fez. Lamentável. Então foi fácil para ele, como eu disse um dia,
Um criminoso na cidade do México disse: eu mato mulheres porque é tão fácil matar mulheres no México que nada acontece. Não, já está acontecendo. Este cara vai pegar no mínimo 45 anos de condenação. E sempre o que eu tenho manifestado não é a condenação que o juiz impõe, é que seja cumprida e certamente será cumprida. A testemunha não apenas entregou o responsável de bandeja, mas também relatou com riqueza de detalhes o que aconteceu naquele dia. Supunha-se que Dante chegaria para o turno da noite para atender as mesas, mas sua presença no restaurante chamou mais atenção do que o habitual. Para começar, ele havia chegado atrasado, só que em vez de prestar atenção em suas atividades, parecia estar bastante perturbado. Além de estar bêbado, ele batia a cabeça repetindo a frase: "Já estraguei tudo, já estraguei tudo". O garçom se sentia muito mal, então seu superior sugeriu que ele fosse embora. Para que você tenha uma ideia, ele não conseguia nem se concentrar, mas ao contrário de sair do lugar, ele ficou na área do bar lamentando algo. Algo que naquele momento ninguém sabia o que ele tinha feito, a barbaridade que ele tinha feito. Depois de um tempo, ele disse aos companheiros que precisava sair para vender um celular. E foi aí que ele quis se livrar da bolsa preta, a qual ele deu a um de seus companheiros para que cuidasse dela. O jovem, sem saber, estava aceitando as provas contundentes de um criminoso, mas descobriu assim que Dante deixou o local. Em questão de minutos, os garçons do marisqueiro ligaram os pontos. Sabiam do recente acontecimento na Coppel e, graças às notícias, conheciam o nome completo da vítima, Eva Liliana Montelongo Hernandes, cuja identificação estava nada mais nada menos que na bolsa escura. Não havia dúvida com isso, o garçom tinha toda a aparência de ser culpado. Posteriormente, ocorreu a chamada para os oficiais de polícia para poder entregar as evidências, bem como para fornecer todas as informações possíveis do perpetrador. Entre esses dados também estava a localização onde o sujeito costumava passar as noites, pois lembrando que ele havia sido expulso de sua casa há algum tempo, praticamente levava uma vida de indigente, dormindo no pavimento das ruas sem ter para onde ir. Assim que puderam, os uniformizados se encontraram no local onde ele costumava ser visto regularmente e finalmente no dia 13 de maio de 2024 ele foi detido. A Procuradoria-Geral de Durango informou a captura de Dante Yairena, de 20 anos, apontado como suposto responsável pelo feminicídio de Eva Liliana Montelongo Hernandes, de 35 anos, que foi encontrada morta nos banheiros de uma loja Coppel localizada no centro da capital duranguense. Bem ou mal, como o governo tenha agido em relação ao crime, a verdade é que a prisão foi realizada praticamente no dia seguinte aos fatos, tudo graças à ligação do funcionário do restaurante, como eu te contei, e agora sim, podemos dizer que as autoridades fizeram o seu trabalho. Dante foi transferido para o Centro de Reinserção Social número 1 e imediatamente foi divulgado um comunicado informando o processo de captura. No entanto, os detalhes de como e qual foi a reação do detido foram mantidos em sigilo. No entanto, apesar da rápida resposta das autoridades, as pessoas que acompanhavam de perto o caso não estavam satisfeitas, especialmente com a conduta da loja onde ocorreu o crime, pois ninguém acreditava no que fizeram no dia seguinte. Ou seja, como se fosse um incidente qualquer. Eles apenas delimitaram o acesso à cena do crime, o banheiro, e abriram suas portas ao público em geral, dando assim a oportunidade de que, por algum motivo, as evidências pudessem ser contaminadas com tanta afluência de pessoas, porque, além disso, as palavras usadas no comunicado que publicaram não foram exatamente as mais adequadas. Isso porque eles trataram os fatos como uma morte, em vez de um assassinato, e talvez numa tentativa de minimizar a situação e passar um pouco despercebidos para que as pessoas não parassem de ir. Mas para o azar dos gerentes da loja de departamentos, suas ações não foram minimizadas. Pelo contrário, despertaram a fúria de dezenas de pessoas que decidiram se manifestar do lado de fora das instalações. Esperava-se que fosse um protesto pacífico. Começaram com velas e cartazes, bem como flores e imagens da vítima. Tudo, obviamente, com a intenção de honrar sua memória, mas com o passar das horas, ninguém pôde evitar que os ânimos se acalmassem entre os participantes. Principalmente percebia-se um ambiente de impotência e indignação pelo mínimo respeito que a loja ofereceu à sua funcionária falecida. Foi então que as coisas começaram a sair do controle. E diante da nenhuma resposta das autoridades, o grupo foi crescendo.
o número de participantes, por isso foi necessária a presença de elementos preventivos pertencentes à Direção de Segurança Pública da capital para resguardar o local. Da mesma forma, provocou-se a para esta mulher trabalhadora de Durango que faleceu no último domingo. Por fim, lá pelas 20h, digo que o grupo de manifestantes começou a vandalizar a propriedade. As demandas das pessoas concentradas no centro histórico não cessaram, por isso, os manifestantes durante o protesto lançaram objetos para o interior quando os vidros estavam quebrados. Isso provocou então um coração de fogo no interior. Felizmente não se tornou algo maior. Somente assim, após a manifestação, a Coppel não voltou a abrir suas portas até vários dias depois. Os olhos da opinião pública não se distraíram nem por um segundo. Queriam ver Dante e Irtral atrás das grades e bastava ver o rosto deles para que a comunidade enfurecesse ainda mais. Mesmo quando foi confirmado que Eva realmente não tinha nenhuma relação com esse doente, com esse monstro. Ela foi apenas uma mulher escolhida aleatoriamente para satisfazer os desejos mais sádicos de um indivíduo capaz de ultrajar o corpo feminino da pior maneira. A simples ideia de perder a vida no trabalho, onde se supõe que deve haver um ambiente de segurança, desencadeou uma série de comentários bastante fortes. Como, por exemplo, um que se destacou na marcha, cuja mensagem fazia alusão a que Iracopel pode te matar. Onde estava a segurança desta loja? Era o que o resto das pessoas se perguntava. E não apenas a segurança da loja, a segurança do governo, os policiais. Onde está a segurança? Onde está? Como eu a encontrava quando saía do trabalho dela? Porque eu pensava que na rua, nunca imaginei que ela faria isso no próprio trabalho dela. Apenas dizer a ele que ele não sabe o que fez com ela e que Deus o perdoe é tudo. Ao mesmo tempo, do Centro de Reintegração Social número 1, Dante analisava o que era melhor para ele. Basicamente, ele foi pego em flagrante graças às câmeras de segurança. Além disso, o relato de seu colega de trabalho com as provas incriminatórias não lhe pintavam um futuro onde a liberdade estivesse em suas mãos. Logo foi formalmente acusado de homicídio e, junto com sua confissão, renunciou a ter um julgamento com todos os passos do protocolo, pois em seu lugar aceitou um julgamento abreviado, cujo propósito era acelerar o processo judicial. No entanto, só pode ser concedido se todas as partes estiverem de acordo, neste caso, especialmente o acusado. Naturalmente, para alcançar este acordo, ele se declarou culpado antes. Então a tarefa restante consistia apenas em determinar os anos de sentença que até poderiam ser acordados com antecedência. E é assim que, incrivelmente, apenas 3 dias após o crime, Dante já estava enfrentando o julgamento para receber a punição correspondente aos seus atos. Um juiz ouviu com riqueza de detalhes toda a macabra cena orquestrada pelo acusado, desde o momento em que entrou na loja até o momento em que, após selecionar sua vítima, procedeu à emboscada e posteriormente ao ataque. E foi assim que a vida de Eva se esvaiu entre suas mãos, que a rodearam pelo pescoço até cortar sua respiração. Infelizmente, aquele instante em que a trabalhadora decidiu ir ao banheiro foi o ponto-chave para o desenvolvimento do crime, pois Dante não viu melhor oportunidade do que essa. Aparentemente, seu único propósito era o abuso íntimo. No entanto, quando a vítima mostrou resistência, este sujeito a subjugou ao ponto de deixá-la imóvel e depois inconsciente devido aos fortes golpes que ele lhe deu. Posteriormente, quando conseguiu o que queria, pegou as calças manchadas de vermelho da mulher e colocou no rosto para evitar ser capturado pelas câmeras. Foi então que, ao sair do banheiro, ele encontrou a colega de Emma, que posteriormente descobriu o corpo sem vida. Dada a gravidade do caso, através de um julgamento abreviado de 72 horas, onde o homem aceitou as acusações, um juiz o condenou a 59 anos, 11 meses e 29 dias de prisão por feminicídio e prisão. Os quase 60 anos de prisão não foram seu único castigo. Além disso, foi-lhe imposta uma multa de 469 mil pesos mexicanos, bem como uma reparação de danos de 1.259.940 pesos. Que, por outro lado, este acusado, este sujeito, não disse nada diante de tal condenação. Em vez disso, aceitou enfatizando que renunciava ao seu direito a um julgamento oral. Infelizmente, nunca se soube ao certo qual foi o verdadeiro motivo do seu ataque.
Dante e Eva não se conheciam. Ele recorreu a substâncias ilícitas com uma vida decadente e ela uma mulher trabalhadora de família e com todo um futuro pela frente. Mas o mais lamentável é que quem perdeu foi quem nada devia, nada temia e muito menos merecia uma morte tão triste e lamentável como a que teve. Se você gostou deste vídeo, lembre-se que todas as segundas-feiras no canal do Pepe Mistério são postadas entrevistas às 14h, horário da Cidade do México. Se você ainda não viu, digite no YouTube Pepe Mistério Podcast e aparecerá uma playlist no topo.